Muito bem, pessoal. Muito boa tarde. E nós vamos recomeçar agora a parte de planejamento e análise de experimentos, mais um tópico extremamente útil na pesquisa, em várias áreas do conhecimento, e nós temos a felicidade de ter um especialista no assunto, com muita experiência, que é o professor Valmes Eviani. O professor Valmes já esteve conosco na parte de visualização de dados, mas é interessante, eu não sei se eu mencionei na época, a formação de base dele, a graduação dele, assim como a minha também, é em agronomia. E essa área de agronomia é uma área onde existe um histórico muito forte de análise de experimentos. Então, o Valmes é um herdeiro de uma escola que tem no mundo e aqui no Brasil, não menos importante, de pessoas da área das ciências agrárias, de uma maneira geral, que acabaram se envolvendo com métodos estatísticos devido ao grande uso desses métodos nessa área. E aqui, Valmes, antes de passar a palavra para você, a gente fez a nossa enquete usual e primeiro eu perguntei se já viram análise de experimento na sua área de pesquisa. De todos os métodos que a gente já falou agora, foi o que mais apareceu, com 71% relatando que já viram análise de experimentos nas suas áreas de estudo. E 54% já declara ter feito, Valmes, alguma análise de experimento, também é um percentual importante, né? Quanto a usar no projeto de pesquisa, outros impressionantes 42% acham que vão sim utilizar, 15% acreditam que não e 43% ainda não está claro para eles ainda se vai utilizar ou não, né? E aí nós fizemos uma enquete de alguns termos da área, Valmes, do grau de conhecimento, e os números variam, mas a resposta mais comum é que o grau de conhecimento sobre coisas como delineamento experimental, controle local, blocos, experimento fatorial, superfície de resposta, repetição, comparações múltiplas e interação entre fatores, a classe modal é de pouca familiaridade com isso, digamos aí, variando aí de 40% a 60%, uma coisa por volta de 20% a 30%, grosso modo, né, 30 e poucos por cento no nível intermediário, e poucos aí, na maioria dos casos, menos do que 20%, exceto um outro contexto, se sentindo mais confortável. O que mostra a importância dessa aula, Valmes, no contexto do nosso curso. Então, sem mais delongas, eu vou passar para você pode compartilhar a sua tela, e vamos curtir aí a aula do professor Valmes. Obrigado, Valmes. Muito bem, gente. Muito obrigado, Paulo, pelo convite mais uma vez. Como você já mencionou, eu tive participando dessa disciplina na parte de visualização de dados, mas agora eu tenho a satisfação de falar sobre algo que, digamos, eu tenha um pouco mais propriedade no assunto, como você comentou, né? Por conta da minha formação e por conta da minha pós-graduação ter sido bastante em cima desse assunto. E vocês, alunos aí da pós-graduação, uma boa tarde para todos vocês. É um prazer novamente estar aqui para falar com vocês, para lecionar para vocês. Então, espero a gente ter um final de tarde bastante proveitoso nesse sentido. É uma responsabilidade muito grande, principalmente porque eu estou vindo depois do professor Peter Deagle, né? A professora Silvia comentou isso semana passada e acabou caindo para mim isso aí, mas além de ser uma responsabilidade, é uma satisfação bastante grande. Tá? Então, o professor Peter Deagle falou de várias coisas durante a apresentação dele que são relacionadas a questões de desenho experimental. Tá? E na minha fala, né, nesse final de tarde, nós vamos comentar a respeito justamente disso, de conceitos relacionados ao planejamento de experimentos e aspectos relacionados à análise de experimentos. Tá? Esse tema é bastante amplo, né? Então, nesse final de tarde, a gente vai acabar vendo apenas uma visão panorâmica, falar dos principais conceitos, as principais ideias, o que é um bom experimento, o que o experimento planejado tem de vantagem em relação a outros tipos de formas de coletar dados, de se fazer inferência, enfim. E no final eu vou apresentar estudos de caso também, tá? Então, basicamente, a aula de hoje consiste de
justificar a importância dos experimentos planejados, apresentar os principais conceitos relacionados ao planejamento de experimentos e discutir a análise de experimentos baseadas em estudos de caso, que é o que eu vou apresentar no final, com o tempo que sobrar. No final desse vídeo, é para que você tenha compreensão da importância de se planejar um experimento e quais os aspectos que tornam um experimento bem ou mal planejado, conhecer os elementos fundamentais, os conceitos fundamentais, os princípios, né, que regem, que são utilizados ali para que seja instalado um experimento em boas condições, entender o que são os delineamentos experimentais, os arranjos de fatores, ou seja, ficar por dentro de todo o vocabulário específico dessa área para que você possa conversar com um estatístico a respeito da análise que tem que ser feita, do experimento que deve ser planejado. E, no final, através dos estudos de caso, dá ainda uma visão panorâmica de formas que você pode analisar, porque existem muitas maneiras de analisar um experimento no final. Eu considero que a parte de análise estatística, ela tem um pouco, ela carrega em si um pouco de arte, né? Um pouco de visão artística, um pouco de trabalho artesanal. Diferentes estatísticos ou analistas olham para o mesmo experimento e às vezes formulam ou fazem análises estatísticas diferentes, né, levando em consideração sutilezas, incluindo coisas no modelo que fazem melhor uso da informação do experimento. Isso varia com as suposições, isso varia com as hipóteses, isso varia com detalhes do delineamento, e esse tipo de coisa eu vou destacar mais no final, tá? Então é isso. Nós temos claro objetivo para a aula de hoje, e no final espero que vocês compreendam a importância dos experimentos, conheçam os elementos fundamentais, saibam o que são os delineamentos, os arranjos de fatores, os tipos de resposta, e tenham ainda uma visão panorâmica de métodos de análise, que também é algo que já está sendo feito durante essa disciplina, com a participação de outros professores, né? Na semana passada nós tivemos a professora Silvia Shimakura, que falou de análise de sobrevivência. Então a gente poderia, por exemplo, analisar um experimento sob a perspectiva de utilizar as técnicas de análise de sobrevivência para analisar um experimento, tá bom? Então vamos fazer a motivação. Basicamente a gente utiliza para fazer descoberta na ciência e para fazer avanço científico os estudos investigativos, né? E esses estudos investigativos a gente pode considerar que são principalmente dois, os observacionais e os experimentais. E existe diferença em relação a eles sobre a validade das conclusões e uma série de coisas, que é justamente algo que eu quero fazer a distinção agora, né? Em qualquer um dos dois casos, a gente está interessado em determinar o efeito de fatores, como, por exemplo, qual é o efeito do tabaco, por exemplo, no período de gestação das mulheres, ou o efeito do tabaco em outras questões respiratórias, por exemplo. Qual é o efeito de uma nova droga sobre o controle de uma nova doença ou prevenção de um tipo de doença? Qual é o efeito do tipo de ração para o crescimento de aves? Qual que é o efeito da adubação para o crescimento de plantas? Enfim, a gente quer saber se existe efeito, o tamanho desse efeito, se vale a pena ou não vale a pena utilizar, se existe riscos ou não, enfim. A gente também quer compreender o mecanismo de ação, ou seja, o fertilizante estimula o crescimento de plantas, mas como? De que forma? Qual que é a função que relaciona a quantidade de fertilizante com o crescimento dessa planta, ou com a quantidade de frutos que ela vai produzir? Então a gente quer entender, descrever melhor esse mecanismo de ação, se é que a gente pode dizer assim. E existem muitas situações, e aí em particular na indústria, onde a gente quer otimizar o uso de recursos. Você quer fabricar um determinado componente e você quer, olha, eu quero utilizar a quantidade ideal de liga metálica para produzir uma liga metálica que conduz a eletricidade, mas que não esteja desperdiçando material, enfim, eu quero produzir uma bateria que forneça determinada tensão elétrica, mas é que ela seja leve e compacta, então eu quero otimizar o tamanho, as dimensões, mas garantir que ela tenha determinada performance, enfim. A gente quer otimizar o uso dos recursos, então a gente precisa determinar o valor ideal das variáveis, dos ingredientes, por exemplo, de uma receita, determinar o valor ideal dos ingredientes de uma receita, para que esse produto, né, esse resultado dessa receita seja ótimo em algum sentido, em valor, em qualidade, enfim. E essa receita a gente pode pensar como um processo de fabricação de um produto, né? Uma receita
que seria um processo de fabricação de um produto. Então, a gente tem esses objetivos aqui, alguns, né, são mais, né, alguns dos objetivos aí com os estudos investigativos, tá? Mas existe diferença entre os estudos observacionais e os estudos experimentais. E essa tabela resume algumas dessas diferenças. Então, vamos lá. Nos estudos observacionais, nós temos controle rigoroso dos fatores sobre investigação? Nos observacionais nós não temos, e nos experimentais nós temos. O que é controlar os fatores sobre investigação? Você aplicar esse fator sobre investigação nas suas unidades experimentais. Muitas vezes o estudo observacional, esse fator sobre investigação já está presente. Você não tem controle sobre ele, você não decide se você vai aplicar ele numa unidade experimental ou em outra, ele já está presente, as coisas já vêm prontas, né? E aqui nos experimentais, geralmente, a gente consegue atribuir os fatores sobre investigação nas nossas unidades experimentais. Vai ficar mais claro nos próximos slides esse processo, tá? Mas o fato é que nós temos um controle mais rigoroso sobre os fatores que queremos investigar, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você estiver estudando, por exemplo, o efeito do cigarro, né? No estudo observacional, já existem os fumantes e os não fumantes. Você não tem controle sobre quem é fumante, quem não é fumante, já estavam lá, você observou um grupo de fumantes e um grupo de não fumantes, e a diferença que eles apresentaram, por exemplo, sobre uma capacidade respiratória, vamos supor, mostrou que existe diferença entre os dois grupos. Acontece que podem ter outras características por trás do hábito de fumar que estão escondidas e que você não teve controle. Vieram junto com o hábito de fumar. Vamos supor que as pessoas que fumam dormem mais tarde ou têm outros hábitos. A pessoa que fuma tem uma má alimentação também, vamos supor, tá? Então pode ser que os resultados sejam também em função dessas outras variáveis. Já no estudo experimental, o que seria ideal seria você, obviamente que é antiético, aqui eu estou usando apenas como exemplo, o ideal seria você dividir pessoas sob mesmas condições e um grupo ser fumante e outro grupo não ser. Lógico, estou falando algo absurdo e antiético, que também já revela uma condição que nem sempre para uma investigação, você consegue fazer a versão estudo experimental dela, por questões antiéticas, ambientais e por outras razões, tá? Por isso que não dá para viver só de estudos experimentais. Os estudos observacionais são muito importantes, tá? Então, isso foi para dizer sobre os fatores de investigação, que já puxa gancho sobre o efeito de fatores externos, os fatores não controlados. No caso dos fumantes que eu mencionei, pode ser que existam hábitos sobrepostos ao hábito de fumar, como, por exemplo, né, imaginar que talvez os fumantes tenham uma alimentação ou não tenham hábitos esportivos como os não fumantes. Então, talvez sejam fatores confundidos, fatores externos que você não teve condições de igualar no grupo fumante com o grupo não fumante. E já no estudo experimental, a gente geralmente tem condições de fazer isso. Preconiza-se que isso seja feito. E você também não tem condições sobre as condições de contorno, né? Utilizando ainda esse exemplo dos fumantes, que talvez não seja o melhor, mas num experimento você iria fazer com que essas pessoas sobre investigação tivessem as mesmas condições durante a realização do experimento, ou seja, a mesma dieta, os mesmos hábitos esportivos, as mesmas medicações, a mesma rotina, mas aqui no estudo observacional isso não pode ser garantido, tá? E por último, em função das respostas sim e das respostas não, nos experimentos, geralmente, quase sempre, a gente consegue fazer inferências causais, fazer atribuições de causa. Tal coisa causa tal coisa. É o emprego do adubo que aumentou a produtividade. Por que a gente sabe isso? Porque as demais características todas foram iguais em todas as parcelas. A única coisa que mudou foi que aqui eu adubei e aqui eu não adubei. Portanto, se algo muda no resultado final, só pode ser causa daquilo que eu variei no início do experimento, porque todos os demais fatores foram considerados iguais, foram mantidos iguais. Então, se existe uma diferença na resposta, só pode ser causada por uma diferença na adubação, né? Então, essa é a conclusão que nos permite falar de causa. Então, essas são algumas das diferenças entre estudos observacionais e estudos experimentais. Lembrando que cada um deles tem o seu papel na ciência, nem sempre, como eu mencionei, dá para você fazer todo o estudo de forma experimental. Tem situações que são claramente observacionais e existem impedimentos para que sejam feitas experimentais.
Não dá para você pegar dois grupos de pessoas, dividir ao meio e dizer, vocês vão fumar, vocês não vão fumar. Ou, vamos verificar alguma coisa relacionada a uma doença. Não dá para pegar metade das pessoas e fazer com que elas tenham a doença e a outra metade não tenham, porque isso aí seria antiético, tá? Mas, em muitas situações, e aí eu falo bastante do caso de agronomia e ciências agrárias no geral, é possível se fazer de forma experimental, tá? Então, fazendo uso, né, dessas boas propriedades aqui que um estudo experimental tem. Dentro dos estudos experimentais, nós temos ainda outras subdivisões, tá? A mais comum delas são os experimentos comparativos. Então, os experimentos comparativos, eles visam permitir que seja feita a comparação direta entre tratamentos. Ou seja, para que seja feita a comparação direta entre tratamentos, todos os outros fatores, além daqueles que você quer comparar, devem ser mantidos iguais nas unidades experimentais. Então, você compara de forma direta essas duas coisas, tá bom? Os experimentos comparativos, eles priorizam reduzir os erros sistemáticos para que essas comparações sejam feitas. Por isso, a preocupação de fazer com que os tratamentos sejam observados em iguais condições, tá? A única coisa que muda é, obviamente, o tratamento. O indivíduo recebeu o medicamento e o outro indivíduo não recebeu. Mas fora a medicação, todas as outras condições são iguais. A dieta, a idade, os hábitos esportivos, a rotina diária, enfim, né? Os antecedentes médicos, histórico médico, são todos iguais. Isso seria o ideal, para que a comparação possa ser feita de forma direta. E os experimentos planejados, os experimentos comparativos, também visam aumentar a precisão para que seja feita essa comparação. Por isso, igualar essas condições. E permitem inferir causa, como eu já mencionei na situação anterior, tá? Mas a questão é como é que essas coisas são feitas, né? O que de fato suporta você fazer uma afirmação de causa? Basicamente, o material pré-aula que foi passado para vocês comenta dessas três aqui. Consistência, que é você verificar um comportamento consistente entre várias observações de uma resposta na presença de uma variável, ok? Então, vamos supor, né? Eu tenho 2 gatos em casa e sempre que eu dou determinado sachêzinho para eles, né? Aqueles patês, não sei, aqueles sachês, se for de determinado sabor lá, eles ficam com mau hálito. Então, eu já observei isso várias e várias vezes em que eu dei um tipo, depois dei outro tipo e eles ficavam com mau hálito no primeiro eles ficam com mau hálito nos dois, mas no primeiro eles ficam por um bom tempo. Então, a minha conclusão é de que, de fato, é por causa daquela marca ou daquele sabor, né, de sachê. Mas isso não é suficiente para você atribuir relação de causa, né? Vou contar um caso bem bobo aqui, mas antigamente, né, as civilizações antigas, eu não sei qual delas, mas tinha uma delas que sempre que dava um eclipse, eles sacrificavam alguns escravos para que o eclipse passasse. E isso sempre funcionou, né? Então, de certa forma, houve consistência, porque toda vez que dava o eclipse, eles sacrificavam, o eclipse passava. Mas, como vocês podem ver, esse exemplo é bastante absurdo. Não basta apenas você observar essa consistência, precisa de mais coisa. Precisa haver responsividade, ou seja, e se em algum momento lá a civilização falasse assim, não, dessa vez não vamos sacrificar ninguém, vamos ver se o eclipse passa. Na verdade, deveria ter sido... Eu sei que esse exemplo é bobo, mas a responsabilidade está ligada a isso. Você tem que testar a ausência, então, daquele procedimento e ver se a resposta muda. Tem que haver uma resposta em função de um estímulo que é dado. Então, aí você também tem uma segunda propriedade que suporta a relação de causa, tá? Que no caso é trocar o estímulo que você dá e verificar se existe resultado na resposta. Em muitas situações, isso não pode ser feito. Vamos supor, se a gente quisesse estudar o efeito da gravidade, né? A gente joga um objeto e a gente sabe que esse objeto cai e é por causa da gravidade, né? Da ação da força da gravidade. Nós não temos condições de remover a força da gravidade. Fala assim, agora tem gravidade, agora não tem gravidade, para a gente ver que a resposta mudou. Ora o objeto cai, ora o objeto fica flutuando, né? Nesse caso não tem. E aí vem uma terceira coisa que é o mecanismo. Às vezes você não consegue fazer um experimento para que tenha responsividade, como é o caso da gravidade. Mas você consegue formular um mecanismo que descreve esse processo, e esse mecanismo pode ser inteiramente teórico, né?
ou teórico baseado em observações, e aí com esse mecanismo você consegue fazer com que relacionar uma causa a um efeito, né? Um estímulo provoca uma resposta. Então, para você falar de causa, o livro coloca que você tem que pelo menos ter 2 dessas, não necessariamente as 3. O caso da gravidade, você não teria esse, mas teria o primeiro e o terceiro, né? No caso do sachê para os gatos, eu não sei descrever o mecanismo, o que acontece em termos de reação química, do porquê que ele fica com mau hálito por mais tempo, mas eu sei que houve uma resposta e é consistente. Então, ok, é a causa, é o sachêzinho, tá? E um bom experimento, além de suportar uma relação causal no final, ele evita ou reduz erros sistemáticos, são providências que nós vamos tomar na hora de instalar o experimento que garantem essa redução de erro sistemático. Também aumenta a precisão das nossas comparações, isso vem das providências que nós tomamos para isso, para que as comparações sejam feitas entre os tratamentos, para que as afirmações ou a nossa inferência seja feita com mais precisão, sujeita a menos erros, tá? Permite determinar esse erro de estimação, vincular, associar um erro, né? Como a gente vai ver nos resultados, um erro padrão, um intervalo de confiança, a gente consegue associar uma chance de erro, uma probabilidade de erro, ou quantificar esse erro de alguma forma. E, se bem conduzido, né, esse experimento tem validade ampla. Então, eu poderia fazer um experimento aqui sobre esse do sachê com alguns gatos, né, e concluir que essa diferença entre as marcas de sachê ou entre os sabores prolonga o mau hálito do animal, né? E independe do animal, vale para todos os animais, vale para qualquer gato, não está dependendo do gato, da raça. Isso é uma característica daquele produto e pronto. Então, pode ser que tenha validade ampla. A gente tem que trabalhar o experimento para que seja pensado dessa maneira, né? Ou pensando em situações mais científicas do que essa dos gatos que me ocorreu agora, o efeito de uma droga, o efeito de um medicamento. A gente quer testar isso, a gente vai testar, obviamente, um subconjunto da população em alguns indivíduos voluntários que apresentam uma doença, um grupo que apresenta, um grupo que não apresenta, enfim. E a gente quer ter conclusões que tenham validade para toda a população, né? Para todos os indivíduos. A gente quer que uma vacina cure todo mundo, a gente quer que uma vacina proteja todas as pessoas. Então, a gente quer que o nosso experimento indique que o produto é bom, que a vacina é boa, que o tratamento tem eficácia em toda a população e não só naquele conjunto de pessoas que participaram do ensaio, tá? E por que o estudo experimental tem essas propriedades e como que essas propriedades são de fato garantidas? Por que eles têm e o que faz ele ter, né? É as questões em aberto que nós temos e que eu quero responder com esta aula de hoje. Então vamos lá. Vamos falar dos principais conceitos sobre os... Sim, Paulo? Eu posso aproveitar esse momento de te interromper? A qualquer momento. Claro. Tem alguns comentários interessantes que refletem aí mesmo alguma familiaridade do pessoal com o tema, né? Algumas coisas são um pouco comentários, mas eu acho que vale o reforço, outras são pontos mais específicos, né? Mas a Jordana e a Daiane falam coisas que estão relacionadas. A Jordana levanta a questão no teste de uma vacina, é experimental ou observacional? A Daiane fala de estudos quase experimentais na área de psicologia, porque não é possível fazer totalmente experimental, então são coisas um pouco ligadas. O César fala um pouco da questão de confundimento num experimento que associou café com câncer de pulmão, mas na verdade é porque quem tomava mais café fumava mais, né? Então, tinha um fator subjacente ali. Muito bom. E o Marx faz algum comentário de natureza semelhante na questão do fertilizante, na linha do que você mencionou, né? E a Jordana fala um pouco também sobre a diferença entre controle e placebo. Um tratamento controle também pode ser chamado de placebo, né? Então, se você quiser comentar isso agora ou durante a sua fala aí, você encontra o melhor momento. Tá. Bem, eu vou fazer alguns comentários agora. Controle placebo pode ou não pode ser, depende muito da área. Na medicina usa-se falar muito placebo, porque o sujeito recebe um comprimido, mas que dentro não tem nada que provoque efeito, né? Uma farinha, digamos assim, mas ele recebe o comprimido. E na agronomia a gente fala controle, testemunha, né? Que seria aquela parcela que não recebeu adubo.
Mas o controle pode ser algo que é o convencionalmente usado também, né? Não precisa ser totalmente a ausência de adubo. O controle é mais geral, né? Porque o placebo significa ali não tem efeito de nada, é algo sem efeito. E o controle pode ser o controle pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser um controle tipo placebo, mas existem outros tipos de controle. Por exemplo, em plantas daninhas, a gente tem o controle positivo e o controle negativo. O que é? Você vai aplicar o produto químico que mata as espécies daninhas, né? Que deixa só o milho, que deixa só a soja, mas controla lá as plantas que estão competindo ali por recursos, né? E aí você tem, geralmente, dois tipos de controle. Quando você vai lá e remove essas plantas daninhas manualmente ou com enxada, né? Com capina, e você tem o controle que é você deixa as plantas daninhas crescerem sem interferência de nenhuma capina, seja química ou seja mecânica. Esses dois controles são importantes porque eles são os extremos, né? Um é a produtividade da soja vai ser bem ruim na presença de plantas daninhas. A gente precisa saber isso. O outro é eu capinei, só que eu capinei de forma mecânica, então não existe efeito da aplicação de produto químico sobre o solo, sobre as plantas. E aí você tem as condições intermediárias que seriam as dosagens desses produtos químicos, né? Meia dose, dose cheia, o dobro da dose, para fazer o controle químico. Então, controle é um termo mais geral. Sobre o confundimento de fatores, isso acontece mesmo em experimentos observacionais, como é o caso do café, e que está associado ao hábito de fumar, né? Como a questão que eu falei o café é um exemplo muito melhor que o café e o hábito de fumar estão ligados. Então, é bem nesse sentido. Num estudo experimental, você talvez tivessem pessoas que fumam, que tomam e não tomam café, mas que tenham iguais hábitos de fumar, ou talvez todos sejam não fumantes, só muda o café, ou você tem um grupo dos que tomam café e são fumantes, os que tomam café e não fumantes, devidamente reconhecidos e separados, enfim, tá? Existe também uma área chamada de quase experimental design, né? Os delineamentos quase experimentais, e é bastante comum lá na psicologia. Eu confesso que eu não sei mais detalhes sobre, mas é como se eles fossem algo entre um estudo observacional puro e um estudo experimental puro. É algo que emprestasse as duas coisas, tentasse pegar um estudo observacional e tentasse, da melhor maneira possível, colocar uma estrutura experimental em cima, né? Tentar fazer uma espécie de hibridação das duas coisas, tá? Porque, às vezes, não tem como fazer estudos experimentais. Imagina um paciente que tem uma determinada problema psicológico, não tem como você falar assim, esse grupo vai ter o problema psicológico, esse grupo não vai. Vamos fazer esse grupo ficar estressado e, às vezes, né, isso não é possível de ser feito, né? Não tem como, isso seria também antiético. Não sei se eu deixei algo para trás, Paulo. Não, acho que está tudo legal. Interrompa sempre que quiser, tá? Ok, obrigado. Então, vamos falar dos principais conceitos. Bem, para a gente falar... Vou primeiro apresentar de forma geral como as coisas são, depois eu vou detalhar parte por parte. Então, para falar de um experimento, a gente tem que definir o que são os fatores ou tratamentos, né? Que é o que a gente está aplicando, e o que a gente está aplicando, que posso considerar como estímulo para observar alguma mudança em uma resposta. A gente tem que falar de unidades experimentais, que são os objetos que recebem esses tratamentos, pessoas, parcelas, enfim. E a gente tem que falar do método de designação, como é que eu vou dizer que tal unidade experimental vai receber tal tratamento, como que isso é feito, né? Esses três conceitos aqui juntos formam o que é delineamento experimental. Para falar de delineamento experimental, eu não preciso falar de variável resposta ainda, eu não preciso falar de hipóteses, eu não preciso falar de suposições. O delineamento experimental, basicamente, é essa coleção desses conceitos aqui. Juntando o delineamento experimental, que corresponde a essas três coisas, com aspectos da variável resposta que está sendo observada, né? As hipóteses que você quer testar com esse experimento, verificar a diferença, verificar como que é o efeito de determinada coisa, né? E quais as suposições que você faz sobre a variável resposta, sobre o efeito dos tratamentos, o comportamento das unidades experimentais, a qualidade da sua designação de tratamentos, tudo isso forma ou são aspectos levados em conta para que a gente estabeleça, especifique o modelo estatístico usado para analisar, ok? Então isso já remete a uma questão bastante importante. Para fazer um bom delineamento experimental, você não precisa conhecer de modelo estatístico. Não é obrigatório. Você pode ser um excelente planejador de experimentos sem conhecimento aprofundado em modelo estatístico, tá ok?
É por isso que muitos cursos têm, pelo fato de usarem muito, uma disciplina justamente de estatística experimental. Agronomia tem, zootecnia tem, veterinária tem uma disciplina só sobre planejamento de experimentos, que é para que eles possam planejar os experimentos que eles fazem nessas áreas, e, se for o caso, se forem complexos de analisar, solicitar, né, fazer parceria com um estatístico, uma pessoa que tenha mais conhecimento de modelo estatístico. Mas a parte de planejamento experimental não requer conhecimento profundo. Lógico que todo conhecimento que você tiver de modelo estatístico retroalimenta e faz com que você tome melhores decisões na hora de planejar um experimento. Mas não é obrigatório, tá? Então agora nós vamos falar de cada uma dessas partes aqui, começando pelas definições que são as principais. O que é unidade experimental? É o objeto que recebe ou contém o tratamento, ok? Uma pessoa, um animal, uma planta, uma empresa, uma escola, vai depender de um corpo de prova de concreto, uma lâmpada, vai depender do que é o tratamento, do que é o contexto científico, tá? Mas é aquilo que você aplica o tratamento em cima. E tratamento é o que o pesquisador, então, eu já falei esse termo várias vezes, acho que já está subentendido, é o que você aplica nessas unidades experimentais. Obviamente que você tem que ter mais do que um, né, para que exista diferença de estímulo, para que exista um contraste, tem que ter 2 ou mais tratamentos. Presença e ausência, ou mudança da dose, abordagens diferentes de cultivo, são os tratamentos. O fator é um termo mais geral, que representa essa variável independente que o pesquisador controla, né? Os tratamentos. Então, o fator é a variável e tratamentos são os níveis dessa variável. Então, o fator pode ser método de cultivo, tá? E o tratamento é o tipo de cultivo A, o tipo de cultivo B, o tipo de cultivo C. O fator pode ser adubação e o tratamento pode ser 0 kg de adubo, 10 kg de adubo, 50 kg de adubo e assim por diante, tá? Os níveis do fator são, então, os tratamentos, e eles podem ser categorias ou uma variável contínua, ok? E aí, como o fator ou tratamento gera bastante confusão em muitos casos, é comum, às vezes, gerar confusão, a pessoa fala, eu estudei 2 tratamentos, a dose e o tempo. Não, são fatores. Dose é um fator, e aí você tem os níveis 0, 10, 20, e tempo é outro fator. Então, fator é a variável que tem uma dimensão, e dentro dessa dimensão, ou dentro desse conjunto de possíveis valores, você escolhe os níveis. Os níveis são os tratamentos, tá? Então, nossos tratamentos são as condições experimentais, os pontos experimentais, ok? Então, essas são as primeiras definições. Estão aqui alguns exemplos de fatores e seus níveis. O fator pode ser qualitativo, quando ele expressa uma... Quantitativo, desculpa, ficou trocado aqui, tá? Ó, quantitativo é do lado de cá e o qualitativo é do lado de cá. Quantitativo, quando pode ser representado de forma numérica, naturalmente de forma numérica, a velocidade de operação de uma máquina, né, de um motor, de uma furadeira, enfim, a dose de adubo que você aplica para cultivar frutas, legumes, hortaliças, a dose de um medicamento para dor de cabeça ou qualquer tipo de coisa. Então, são todas variáveis quantitativas. E fatores qualitativos é quando você não consegue expressar de forma numérica. Por exemplo, o método de ensino, você aplica para algumas turmas, você usa só aula, para outras turmas você aplica aula, seguida de um quiz após a aula, para outras turmas você faz uma estratégia de aula, seguido de gamificação. Então, são os tipos de tratamento. Tipo de cultivo, tipo de combustível, representam uma qualidade, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de unidade experimental. Então, problemas de farmácia ou de medicina, muitas vezes a unidade experimental é um rato de laboratório, que recebe as substâncias, que está ali recebendo os tratamentos que são aplicados. Nas engenharias, é o corpo de prova, por exemplo, como uma peça de concreto como essa, que você vai submeter a testes, como testes de compressão, cisalhamento, enfim, tá? Em agronomia, podem ser vasos com plantas cultivadas em casas de vegetação, ou até mesmo parcelas no campo, né, separadinhas umas das outras e devidamente identificadas, onde cada uma dessas parcelas recebeu algum tratamento diferenciado. Em zootecnia e veterinária podem ser os animais ali, com rações, quantidades de ração e formas de condução.
Em fitopatologia, microbiologia, pode ser uma placa de Petri dessa, onde você verifica se o crescimento dos micro-organismos ocorre ou não ocorre em função da luminosidade, da temperatura. Você pode ter problemas na indústria, que é verificar o tempo de duração de uma lâmpada, e você muda o processo de fabricação dela. Você pode também ter pessoas como sendo as unidades experimentais. Você poderia ter um estudo aqui de ganho de massa com exercícios, diferentes formas de fazer os exercícios, cargas que você utiliza, mais peso, menos peso, número de repetições, combinação de exercícios, né? Você pode trabalhar bíceps com tríceps, é uma opção, outro você pode trabalhar bíceps com ombro e ver o ganho de massa que os atletas apresentam depois de um certo tempo. Enfim, essas são as unidades experimentais. É onde você aplica os fatores que você está estudando, tá? Muitas situações pode ser confuso definir a unidade experimental, tá? Isso às vezes acontece. Vamos pensar no seguinte: eu quero avaliar o efeito da poluição da água sobre as lesões que os peixes apresentam, tá? Porque a água poluída tem ali micro-organismos, e esses micro-organismos podem provocar lesões, enfim, uma série de doenças. E aí você tem esses aquários, esses tanques, onde você mantém os peixes, alimenta os peixes, né? E 30 dias depois de você ter aplicado diferentes níveis de água poluída, você vai pegar peixes ao acaso, 10 peixes de cada tanque, e contar as lesões desses animais. Cada um deles está em um tanque diferente, com diferente grau de poluição, tá? Quem que é a unidade experimental? É o peixe ou é o aquário? É o peixe ou é o tanque? Ok? Então, essa confusão ocorre. Neste caso desse exemplo, a unidade experimental é o aquário. Já vou explicar por quê. A unidade experimental é o objeto, entidade, enfim, que recebe o tratamento. E a água poluída é aplicada ao tanque. Ok? Todos os peixes de um mesmo tanque estão sob as mesmas condições. Você casualizou a água poluída, você atribuiu a água poluída, designou a água, o grau de poluição, para um tanque, não para o peixe em específico. Tá? Enquanto que o peixe, neste exemplo, é a unidade amostral, é a unidade que você retira daquele tanque para medir a resposta. Tá? É essa a diferença. Uma unidade experimental é a que recebe o tratamento, e unidade amostral é o objeto ou parte da unidade experimental, porque muitas vezes a unidade experimental pode ser fragmentada, subdividida, e é ali que você observa a resposta. Então, a unidade experimental é uma repetição genuína do tratamento. Se você quiser outro tanque com outra repetição, corresponde a ter outro tanque ou outro aquário com o mesmo grau de poluição da água, tendo dentro desse aquário um outro grupo independente de peixes, que é diferente do conceito de replicata ou pseudo-repetição. Tá? Pseudo-repetição são os peixes de um mesmo aquário. Se você tirar 10 peixes desse aquário e medir os 10, você vai ter 10 valores no final. Mas eles não são 10 repetições. Eles são 10 peixes que estavam sobre as mesmas condições, pertencem ao mesmo tratamento, mas fazem parte da mesma unidade experimental. Então, todas as condições são iguais para esses 10 peixes. Ok? Por exemplo, se houve algum erro na hora de aplicar essa água contaminada, errou-se para os 10 peixes. Se esse aquário esteve sobre uma temperatura mais alta durante o experimento, por conta da localização dele no terreno, esteve mais alta para os 10 peixes. Ou seja, tudo que você quer ou não quer controlar acaba sendo igual para todas as replicatas, todas as unidades amostrais de uma mesma unidade experimental. A unidade experimental não muda com a resposta, enquanto que a unidade amostral pode mudar. Ou seja, eu casualizei a água lá ao tanque. Mas se eu for medir a transparência da água, a unidade experimental é a mesma, só que eu vou tirar uma amostra de água e levar para o laboratório. E se eu for medir as lesões nos peixes, eu vou pegar os peixes e medir lesão. A unidade amostral muda com a resposta. Se eu quero medir lesão, eu vou medir os peixes, eu vou tirar um peixe e medir. Se eu quero medir qualidade da água, eu vou tirar uma amostra de água, sei lá, 50 ml de água e levar para o laboratório. Então, a unidade amostral pode mudar com a resposta. A diferença entre o que se observa em unidades experimentais deve-se às diferenças na aplicação dos tratamentos. Você pode ter vários tanques que receberam a mesma água poluída na mesma quantidade,
podem apresentar respostas diferentes por variações de tanque para tanque. Enquanto que a variância que você observa de um peixe para o outro está relacionada às diferenças desses animais dentro de um mesmo tanque. Então, são variabilidades referentes ao processo de observação da resposta, que inclui tanto variabilidade natural dessas amostras, quanto possíveis erros de mensuração. Tá? Então, é fácil de você entender que existe muito mais diferença entre unidades experimentais do que entre unidades amostrais, porque as unidades amostrais são muito semelhantes entre si, pelo fato de serem partes de uma mesma unidade experimental. Ok? Vamos considerar mais alguns exemplos aqui. Então, o primeiro que eu falei é o tanque de peixes, e cada peixe do tanque é uma unidade amostral para você contar o número de lesões. Uma galinha pode ser uma unidade experimental para você fazer um estudo de nutrição, diferentes rações. E cada ovo que ela coloca pode ser uma unidade amostral para você verificar a quantidade de albumina no ovo, ou a composição do ovo, se tem mais claro ou se tem mais gema, né? Então, eu atribuí a ração para a galinha, mas eu estou medindo uma resposta nos ovos que a galinha põe. A galinha põe mais do que um ovo por dia. Pode ser um pé de laranja que você aplicou um adubo, mas você está vendo um galho com 3 frutas e medindo a sacarose das frutas, desse galho com 3 frutas. O tratamento pode ser uma sala de aula que recebeu, por exemplo, um método de ensino baseado em aula, e a outra turma recebeu aula seguido de gamificação. E aí o que você vai ver é o resultado da prova de cada aluno. Então, cada aluno é uma unidade amostral. Um paciente é a unidade experimental e 50 ml de sangue é a unidade amostral, tá? E um cliente pode ser sua unidade experimental, que recebeu determinado tipo de propaganda ou determinado tipo de anúncio, e logo após o anúncio ele preencheu um questionário, tá? Então, o questionário é a unidade amostral. Ele poderia preencher mais questionários se no futuro ele fosse submetido a outros tratamentos, por exemplo, ou se permanecesse no mesmo tratamento, né? Vai que ele é um grupo que vai ser acompanhado ali e receber propagandas de marketing sempre de um certo tipo, né? Então, ele pode responder vários questionários ao longo de um período. Então, essa é a ideia, essa é a diferença de unidade experimental e unidade amostral. Valmes, eu posso Sim? te interromper? Claro. Eu acho que você acabou, ao longo da sua fala, esclarecendo algumas questões, né? O Marcelo e a Evelyn estavam questionando a questão de unidade experimental e amostra. E aí eu não sei se eles estavam pensando em amostra ou unidade amostral, né? Os dois levantaram. Então, o que é amostra, unidade experimental e unidade amostral são coisas que você discutiu, se quiser reforçar, né? É isso, amostra e unidade amostral são a mesma coisa, só para ficar com uma terminologia mais... A gente chamou de unidade amostral, mas é a amostra, né? É uma amostra da unidade experimental, é um peixe, um ovo, uma amostra de sangue, uma amostra de solo. Agora, o estudo todo também pode ser considerado como uma amostra, né? Então, é um termo que precisa ter uma qualificação, né? Para não dar confusão. Exato, né? Exato. Se a gente for pensar do ponto de vista... Um experimento que você realiza é um dos possíveis inúmeros experimentos que você poderia ter realizado, né? Então, o experimento em si é uma realização de um processo bem complexo. Um experimento como um todo é como se fosse uma amostra de inúmeros possíveis resultados experimentais que você poderia ter. Que poderiam ter outras pessoas participando, poderiam estar em outra data, né, deslocado para frente ou para trás, mas em particular você fez aquele. Começou naquele dia, terminou com aquele dia, com aquelas 100 pessoas, mas... Enfim, um dia a mais, um dia a menos, muda... Enfim, acho que... Então, tanto o Jean, o João, de alguma maneira o Giovanni aqui também, tratam dessa questão, né, que o Peter também atacou um pouco, que é a questão de repetição e replicata, né? Tem muitas áreas que é comum fazer duplicata ou triplicata, né, em medidas, né? Então, eles estão comentando sobre isso, né? E eu acho que, não sei se você vai voltar a falar nisso ainda para enfatizar, ou se você já quer comentar, e fica... Eu falo mais um pouquinho mais à frente, mas a diferença crucial já foi colocada aqui. O importante é que a replicata tem uma variabilidade, que é a variabilidade das amostras dentro de uma mesma unidade experimental, e também pode ter um pouco de imprecisão de medida, já que a repetição genuína pega um espectro de variabilidade muito maior, né? Que é o de fato, o efeito do tratamento. Você mudar a unidade experimental e verificar se existe consistência na manifestação desse efeito. Tá? Eu acho que é isso, Valmes. Beleza.
Além disso, nós temos outros conceitos, né? O conceito de variável resposta, a gente faz o experimento, a gente quer medir, verificar se os estímulos que nós estamos aplicando, se os tratamentos que estamos aplicando, provocam alterações nas variáveis respostas, tá? Então, as variáveis resposta, elas podem ser qualitativas ou quantitativas, pode ser uma variável resposta apenas do experimento, dificilmente é, porque a gente acaba fazendo experimento e medindo muito mais coisa. A resposta pode ser multivariada, então você pode medir lá a produtividade de grãos, o teor de nutriente no solo, o teor do nutriente nas folhas, a arquitetura da planta, a altura da planta, ou em um paciente você pode medir se ele apresenta ou não alteração de pressão sanguínea e uma série de variáveis clínicas, tá? E essa resposta pode ser, inclusive, uma função. Vamos pensar lá na engenharia. Você pega um corpo de prova e deforma ele. Aplica deformação e você pode ter, então, como variável resposta de uma unidade experimental, a curva de deformação daquele objeto. Você pode ter uma amostra de solo e fazer compactação dela e ver a curva de compactação dessa amostra. Então, às vezes, a resposta pode ser, esse caso de ser uma função é uma resposta multivariada, mas ela tem propriedades adicionais, né? Porque é sempre uma resposta em função de um outro fator, no caso, né? Que seria a pressão aplicada. A gente poderia pensar assim. E o material pré-aula também divide essas variáveis respostas em primárias, auxiliares e covariáveis. Eu não vou entrar nessa distinção agora, tá? Unidade experimental nós já comentamos, né? É a porção, o objeto da unidade experimental onde você de fato mede a resposta, e a unidade amostral pode mudar de acordo com a resposta, tá? Então, num experimento de nutrição de aves, você pode ter o ganho de peso da galinha como uma variável resposta. Então, a unidade amostral é a unidade experimental, é a própria galinha, o peso da galinha, e você casualizou a ração para a galinha. Então, as coisas estão sobrepostas. Mas você também pode pegar os ovos e verificar a proteína, a albumina, coisas nos ovos, que já são unidades amostrais dentro da unidade experimental galinha, tá ok? Aí a gente tem os conceitos ligados às variabilidades que são vistas entre unidades experimentais e entre unidades amostrais. E a gente chama de erro experimental, que é essa variação presente em todos os resultados experimentais, ou seja, todas as unidades experimentais de um mesmo tratamento podem apresentar resultado diferente. Por que apresentam? Porque elas não são iguais. A forma como o efeito se dá não é igual, existem coisas não controladas, e é por isso que os resultados são ligeiramente diferentes, por conta de erro experimental, né? Que não fique, que vocês não tenham a impressão de erro experimental ser acidente durante a condução do experimento. Não é isso. Não é derrubar um tubo de ensaio, né? Não é acidente, é erro no sentido de desvio, né? De causas de variação, de aleatoriedade, né? A palavra erro não julgo apropriada, mas é como utilizam esses termos dessa forma. E o erro amostral, a variabilidade entre amostras, é devido às variabilidades do processo de tomar amostras consecutivas dentro da mesma unidade experimental, ok? E também está dentro disso, talvez, imprecisões na mensuração da variável resposta. Muitas vezes você faz, para medir a variável resposta, você tem que fazer um processo laboratorial, né? É o caso de amostra de solo ou amostra de sangue. Você leva para o laboratório lá. Então, às vezes esse processo laboratorial apresenta muita variabilidade em função dos reagentes e tal. Então, esse erro amostral mistura essas duas coisas. A variabilidade que existe no erro de amostragem, de tirar amostras de uma mesma fonte, e algumas vezes em erros de mensuração. Nós ainda temos os conceitos de aleatorização e casualização, que eu vou falar em mais detalhes, mas é o processo de você designar que tratamento vai para que unidade experimental, tá? Ainda vou falar do conceito de blocagem, que nada mais é do que você formar grupos de unidades experimentais uniformes para então fazer a aleatorização dentro desses grupos. O confundimento, que já foi mencionado aqui por pergunta de vocês, que é quando você não consegue separar o efeito de dois fatores, como era o caso do café e do cigarro. Você observa um resultado e esse resultado é o efeito simultâneo, coletivo, dessas duas coisas que não tiveram como ser distinguidas, não seria possível separar uma coisa da outra, porque não tomou-se providências necessárias para isso, tá? Mas, com as devidas providências, você consegue desconfundir. E a resposta para isso é bastante óbvia.
Quando você fizesse listagens de pessoas, você teria que reconhecer que existem fumantes e que tomam café, não fumantes que tomam café, fumantes que não tomam café e não fumantes que não tomam café. Reconhecer esses 4 grupos e fazer o experimento de tal forma que você pudesse separar o efeito de fumar do efeito de tomar café, tá? E a gente também tem as combinações de fatores, que são as maneiras como nós combinamos 2 ou mais fatores, quando queremos estudar mais de um fator simultaneamente. O caso do café e do cigarro é um exemplo de 2 fatores simultaneamente presentes em um experimento. Então, como é que a gente faz um experimento considerando 2 ou mais, né? Tudo isso aqui que eu falei caracteriza essas últimas definições aqui, e as da primeira são aspectos relevantes para o que é o delineamento experimental. Tá? E aí agora nós vamos falar de fato desses princípios que fazem com que os experimentos tenham aquelas propriedades mencionadas lá no começo naquela tabela que comparava o observacional com o experimental. E o primeiro deles é aleatorização. Por quê? As condições nem sempre são idênticas, você nem sempre tem unidades experimentais exatamente iguais. Você não tem pacientes que são iguais em histórico médico, em hábitos. Você não tem parcelas no campo que são exatamente iguais, porque podem ter sido plantadas anteriormente com... Imagina uma horta, que isso aqui sejam os canteiros. Anteriormente, isso aqui foi um canteiro de alface, isso aqui foi um canteiro de repolho, isso aqui foi um canteiro de cebola. Mas agora eu vou fazer um experimento e em todos eles eu vou plantar salsinha. Será que o cultivo anterior que aconteceu aqui pode melhorar? Ou... Enfim, certamente é um fator que vai interferir na resposta. Então, não são idênticas as suas unidades experimentais. Então, o que a gente faz? Essas causas identificáveis de variação, elas têm impacto, elas vão influenciar. O que a gente faz, então? Para que a gente não tenha estimativas viciadas, né? Para que você não ocorra no erro de que toda vez que você usou a salsinha do tipo 1, ela caiu em canteiros que eram cebola. E a salsinha do tipo 2 caiu em canteiros que antes eram alface. Se ficar assim, vai ficar confundido, como o exemplo do café e do cigarro. Para que isso não aconteça, para que não haja confundimento, para que não haja erros sistemáticos, para que você se livre da influência sistemática de fatores, você aleatoriza os tratamentos. Se você possui 8 canteiros diferentes aqui, cada um deles com cultivos anteriores diferentes, e você quer testar 2 tratamentos, alface crespa contra alface lisa, você teria que distribuir de forma aleatória. Você não pode fazer esse lado ser crespa e esse lado ser lisa, ou essas 4 serem crespas e essas 4 serem lisas. Você teria que distribuir de forma aleatória. Você joga isso para o acaso. O acaso, ele é imparcial a longo prazo, né? Então, essa é a ideia, para que não haja preferência ou influência sistemática. Mas isso é a longo prazo, tá? Porque pode muito bem uma casualização ou uma aleatorização fazer com que as 4 parcelas de alface lisa sejam essas 4 e as 4 de alface crespa sejam essas. Isso pode acontecer, isso tem uma chance. É possível até calcular essa probabilidade. Mas a longo prazo vai trocar, vai ter hora que vai estar... A longo prazo, na média, ao longo de uma série de muitos experimentos, a alface crespa e a alface lisa vão estar em iguais condições. Ok. Então, as unidades experimentais elas podem ser diferentes porque elas já são naturalmente diferentes, como, por exemplo, esses animais aqui. Esses 5 porcos aqui são filhotes de uma mesma mãe, esses 5 de uma outra, esses 5 de uma outra. Então, tem uma questão de habilidade materna, de data de nascimento. Pode ser que eles tenham nascido 15 dias antes desse, uma questão de idade. Então, você tem que verificar que isso acontece. Pode ser que o peso deles também seja diferente, tá? E pode ser que as unidades experimentais sejam todas iguais. Só que as condições pelas quais elas vão passar podem mudar. É o caso de quando você tem, por exemplo, um experimento em casa de vegetação que você vai plantar as plantas em vasos. Então, as sementinhas são todas iguais, os vasos são todos iguais, a quantidade de terra é a mesma. Você vai colocar uma sementinha em cada vaso lá, é tudo igual.
mas acontece que a casa de vegetação pode ser que um lado seja mais quente do que o outro. Isso é importante você blocar. Então, as diferenças vão surgir ao longo do tempo, favorecendo talvez as plantas mais próximas do lado quente do que as outras. Pode ser que você tenha uma equipe de trabalho, então você pode falar assim, eu preciso blocar a pessoa que dá os tratos culturais aqui, né? A pessoa que irriga esses vasos tem que ser uma e a pessoa que irriga tem que ser outra, porque de uma pessoa para outra pode mudar a forma de irrigar, pode jogar mais ou menos água, enfim. Então, por isso é importante você reconhecer que podem existir fontes de variação identificáveis. Pode ser que as diferenças sejam completamente ao acaso e você não consiga de forma nenhuma formar grupos homogêneos e tal, mas em situações que você pode, a gente vai ver que providência nós podemos tomar, tá ok? Então, o objetivo da aleatorização é eliminar ou reduzir esse efeito sistemático de fatores não controlados, porque você joga para o acaso isso aí. Você faz com que todos os tratamentos tenham a mesma chance de caírem, talvez, em situações melhores ou piores sobre a influência da variável resposta, né? Então, você mitiga isso aí, você mitiga também o efeito da descalibração de instrumento. Por isso que, quando você vai fazer experimentos que são experimentos curtos, né, de rápida duração, experimentos na indústria, muitas vezes, são experimentos que em um dia você faz, que é o experimento gastronômico, você faz diferentes pães com diferentes farinhas, no mesmo dia os pães ficam prontos, só que você só tem um forno, então na hora que você for usar o forno, você tem que aleatorizar os pães que você coloca, você não pode colocar os pães de uma mesma farinha todos no começo, e depois os pães de uma outra farinha todos no final, porque pode ser que o forno no começo da manhã, o ambiente diminua a temperatura do forno, e à tarde o forno esteja mais quente porque a temperatura do ambiente aumentou. Então, você tem que casualizar esse tipo de coisa para não haver nenhum tipo de erro sistemático. Então, estou enfatizando novamente esse aspecto aí. Também é importante na questão geográfica das parcelas no campo, porque muitas vezes pode ter uma questão de mancha de solo, fertilidade, mais fértil, menos fértil, de cultivos anteriores, enfim. Então, essa é a ideia da aleatorização, você deixar para o acaso eliminar o efeito sistemático, e isso acontece a longo prazo, né? Em uma série de vários experimentos, esses efeitos serão equilibrados. E aí já deve vir a pergunta na sua cabeça, tá, professor, mas eu vou fazer um experimento só. Em um experimento só, o acaso pode performar mal. Pode ser que eu casualize e caia 4 aqui, 4 aqui. Bem, se você souber de antemão que essas 4 aqui são um grupo homogêneo e aqui outro grupo homogêneo, é possível tomar uma providência a respeito, que eu já vou falar sobre qual é. Né? Então, esse é o primeiro aspecto, a aleatorização. O segundo é repetir. Você tem que ter repetições, você tem que ter mais de uma unidade experimental com o mesmo tratamento, porque se você tiver só 2, pode ser que a diferença que você observa, né, você tem 2 tratamentos, com medicamento e sem medicamento, um paciente recebeu com, outro paciente recebeu sem. Pode ser que essa diferença não seja devida ao tratamento, e sim, a maior parte dessa diferença devido à diferença entre os pacientes. Então, não dá para você concluir da onde vem essa diferença. Lembra, a gente falou lá que precisa ter consistência, então você tem que ver isso mais vezes. É por isso que a gente repete. Então, aumentar a repetição permite que você comece a verificar a existência de uma consistência na resposta em função do estímulo aplicado e permite que você tenha maior precisão nas estimativas e estime erro experimental, que é necessário para julgar que, bem, essa diferença aqui na resposta é uma diferença considerável para dizer que é efeito do que eu apliquei, ou essa diferença apresenta um tamanho que é típico de variação meramente aleatória, né? Então, para a gente não tomar como evidência aquilo que é resultado de um processo meramente aleatório. E aí entra de novo a questão da pseudo-repetição e repetição. Toma muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem condições experimentais em que você só tem 2 tanques lá para manter os peixes, e não tem o que fazer, você só tem 2 tanques, não tem como do dia para a noite você resolver cavar mais um tanque, fazer mais uma represa e colocar mais peixes. Se você tem apenas 2 tanques, você tem que fazer experimento com 2. Em um você coloca um tipo de água, no outro tipo de água, um tipo de ração, no outro tipo de ração, no de cá um tipo de peixe, no de lá outro tipo de peixe. Mas cuidado, que se você os vários peixes daquele mesmo tanque, eles não são repetições genuínas de um tratamento que é aplicado ao tanque.
tá bom? E aí vem uma questão muito importante, principalmente quando você consegue controlar as dimensões da unidade experimental, que é qual o número de repetições que você deve utilizar e qual que é a dimensão dessa unidade experimental. Em parcelas no campo, em questões de agronomia, a gente pode fazer uma parcela de 2 metros por 2 metros, de 5 por 5, de 10 por 10. Então a gente pode decidir fazer 10 parcelas de 2 metros ou fazer 5 parcelas de 4 metros. Essas duas coisas não são exatamente equivalentes, tá? Porque uma parcela menor está mais sujeita a efeitos locais ali de ambiente do que uma parcela grande. Uma parcela grande ocupa mais espaço, vai mais território, então tem uma série de questões ali. E aí sobre isso, dimensionamento, número de repetições e uma série de outras coisas, existe uma área dentro da área de planejamento de experimentos que é uma área muito interessante, que é a área de delineamentos ótimos de experimento. Além de falar sobre o número de repetições e dimensão de parcela, ela trata de outras coisas, que é principalmente para experimentos com fatores quantitativos, que é a escolha dos níveis desses fatores. Tá? E o último princípio é o princípio do controle local, que visa responder aquilo que eu instiguei aqui. Bom, se eu sei que aqui é mais fértil e aqui é menos fértil, por que eu vou deixar o acaso, às vezes, cometer o erro de colocar as 4 unidades experimentais de um tratamento juntas e as 4 unidades experimentais de outro tratamento juntas aqui, se eu sei de antemão que existe uma diferença clara aqui? Bem, se você sabe disso, então você pode fazer o uso de uma das técnicas de controle local. Controle local é um monte de procedimentos, providências que você toma para reduzir o erro experimental e o viés. Tá? E você faz isso através do controle de fontes sistemáticas de variação. Então a gente tem várias coisas que estão dentro do grupo do controle local. Ele é um grupo grande de coisas, tá? Casualizar e repetir é aquilo e ponto. Mas controle local tem uma série de coisas aqui dentro. São exemplos de procedimentos, técnicas de controle local. Fazer os ensaios cegos e os ensaios duplo cego, que são quando o cego simples é quando o paciente não sabe a que grupo ele pertence. Se ele é do grupo placebo ou se ele é do grupo tratado. Isso evita que ele desenvolva expectativas, né? Ah, estou sendo curado ou não estou sendo curado, né? Porque às vezes o paciente que sabe que ele é do grupo placebo, ele fica desleixado, às vezes ele... Enfim, e o paciente que é do grupo tratado, às vezes, né, cria uma expectativa com relação ao tratamento, enfim, pode ser que o resultado seja pela mudança da expectativa dele, não de fato pelo tratamento. Então, por isso que isso faz o cego. E o duplo cego é quando nem ele, nem o avaliador sabe, ou seja, nem ele, nem o médico, porque o médico tem que avaliar esse paciente, né? Fazer, às vezes essa avaliação é visual, às vezes é uma entrevista, às vezes é uma questão de psicologia que você tem que entrevistar e ver se o paciente está mais ou menos a condição psicológica dele, então às vezes é uma avaliação subjetiva, então é importante que a pessoa não seja levada pelo tipo de tratamento que o paciente aplicou. Tá? Em análises visuais isso pode acontecer muito. Você sabe que aquela parcela é a parcela do placebo, a parcela que não recebeu fertilizante, meio que tudo você já arredonda para baixo, não é bem assim, mas sabendo disso você já toma decisões nesse sentido. É inconsciente, tá? É um processo inconsciente, tá bom? Blocagem é o agrupamento de unidades experimentais uniformes para que você faça a aleatorização. Então, olha o exemplo das galinhas aqui, que é um outro exemplo semelhante a esse aqui, né? Das parcelas no campo ou aqui dos porquinhos. Essas galinhas diferem, por exemplo, em relação à raça, em relação à idade, em relação à pelagem. Algumas são galinhas caipiras, outras são galinhas... não são galinhas caipira, enfim. Então, você cria grupos uniformes desses animais. Ainda vão ter diferenças entre os animais, uns são mais pesados, outros são mais leves, mas você cria grupos o mais uniforme possível, e aí na hora de distribuir os tratamentos, distribui aqui dentro. De tal maneira que você sempre vai ter um tratamento nesse grupo das galinhas caipiras, nesse grupo, né, esse aqui dos galos caipiras, das galinhas caipiras, aqui dos galos de outra raça, e sempre vai ter o mesmo tratamento em todos os grupos. De certa forma, você vai estar equilibrando essa outra característica, que é a raça, por exemplo, porque você vai blocar em relação a isso. Você vai criar um fator a mais, que é um fator estrutural do experimento, que vai estar presente simultaneamente à ração que você aplica aqui,
mas de tal maneira que você vai conseguir separar as coisas. O que se deve aos grupos e o que se deve à ração, o que se deve à medicação, o que se deve à forma de condução das aves, enfim. Além de blocagem, nós temos a bordadura, que vai ficar mais claro quando eu vou mostrar o slide específico de bordadura. Nós temos a replicagem, que é, bom, se a variável resposta que eu quero medir, eu preciso fazer um processo laboratorial para medir ela, e esse processo laboratorial é muito variável, eu vou medir ela várias vezes e tomar a média, por exemplo, ou a mediana, ou o desvio padrão, ou o máximo, o mínimo. Aí você pode agregar os valores observados da forma que mais foi interessante para o problema, né? Então você pode fazer essa replicagem para utilizar um valor médio, ao invés de um valor individual que apresenta uma variabilidade muito maior. E a questão é quando é que você usa essas coisas, né? Ensaios cegos e duplos cegos, geralmente com experimentos envolvendo avaliação humana e humanos, né? Blocagem, muito comum em agricultura. Bordadura é típico de agricultura, mas blocagem serve para uma série de coisas, uma série de experimentos clínicos, psicológicos, de indústria, de agrárias, enfim. E a replicagem também serve para várias coisas, tá? Vamos lá. O exemplo da galinha eu já mostrei. Você teria uma coleção de galinhas ali, todas esparramadas lá. Essas são as galinhas que você pode usar no experimento. Tenta, da melhor forma possível, criar grupos homogêneos desses animais, em função das características que são influenciadoras da resposta, tá ok? Não adianta você criar grupos homogêneos para características que não influenciam a resposta, tá ok? Por exemplo, às vezes a coloração da galinha não tem nada a ver com o ganho de peso dela. Eu acredito que tenha, mas pode ser que você esteja blocando em características, fazendo grupos uniformes em características que não tem nada a ver com a resposta, tá ok? E aí você cria grupos homogêneos. E depois você aplica os tratamentos. Ó. Essas cores aqui embaixo das perninhas é o tratamento que foi aplicado. Em cada grupo desses você tem a galinha que recebeu a maior dose. A maior dose está aqui, a maior dose está aqui, a maior dose está aqui e assim por diante. Em todos os grupos você tem cada um dos 5 tratamentos. Ó. Ok? Então esses são os blocos. Os blocos das galinhas uniformes. Parcelas em experimentos de campo também é possível fazer. Você cria os blocos aqui, essa coluna aqui de parcelas são do mesmo bloco, tá? Por quê? Porque aqui vai ser cuidado pela mesma pessoa, foi plantado no mesmo dia, vai ser colhido no mesmo dia. Quando os avaliadores vêm, eles medem toda essa parcela no mesmo dia e deixam para medir a outra parcela no outro dia, porque às vezes é algo demorado, né? E aqui está o que é a área útil e a área total. Então a parcela como um todo é isso aqui. Mas na hora de determinar a produtividade do milho, você não pega todas as espigas de todas as plantas. Você pega só do centro. Por quê? Porque essa borda é influenciada pelas plantas da parcela vizinha, do tratamento vizinho, né? Pode, então, não ser representativo daquilo que você aplicou por estar na fronteira. Então, isso é a bordadura de um experimento de campo, que sempre se faz, tá? Então, aqui estão os tratamentos aplicadinhos. Ó. Cada bloco tem um dos 4 tratamentos. Ó. Pode olhar que sempre tem A, B, C, D nos blocos. Tá? Muito bem. Quadro resumo do que nós vimos até aqui sobre esses procedimentos. A aleatorização visa equilibrar o efeito dos fatores não controlados para que você tenha resultados sem vícios ou erros sistemáticos. E esse equilíbrio é probabilístico. Em uma série de vários experimentos que você fosse fazer, em média, esses efeitos estariam equilibrados. A repetição visa aumentar a precisão das estimativas, estimar o erro experimental, e você tem que ter cuidado se você está fazendo repetição ou pseudo-repetição. E o controle local são medidas que visam controlar as condições de condução do experimento e de avaliação. Tá? Por isso a bordadura, por isso o teste cego, por isso a blocagem. Você faz com que as coisas sejam mais uniformes dentro de um bloco. Tá? Com isso, a gente reduz tanto o erro experimental quanto o viés. E dentro das coisas de controle local, nós falamos de blocagem, bordadura, ensaio cego, replicagem, que é para você ter medidas mais precisas ao se tirar uma média, por exemplo. E por aí vai. Então, esses são os princípios que fazem com que a gente tenha vantagens do experimento planejado em comparação do estudo observacional, onde a gente talvez não tenha muito controle sobre a aleatorização, você não designa o tratamento, às vezes já está lá. A pessoa já veio para o estudo sendo fumante, você não... E com isso ela traz outras características, às vezes
Enfim. Paulo, se tiver alguma coisa, um ponto de parada natural é esse? Bom, mas, eu ia responder aqui para a Letícia, mas eu acho que eu vou passar para você, para eu não digitar, né? Ela falou assim, ó, eu posso considerar como repetição um exemplo de 10 tubetes, cada um com uma planta, e mantê-los agrupados? Então deve ser um experimento em casa de vegetação, né? Uma coisa assim, provavelmente. Sim, não. Se você atribui o tratamento individual por tubete, aí cada tubete é uma unidade experimental. Agora, se você vai atribuir o tratamento ao grupo dos 10 tubetes e você ainda vai fazer com que eles sejam mantidos juntos, aí eles são unidades amostrais. Você pode casualizar os tratamentos individualzinho para cada tubete e ainda manter junto, o que faria com que esses tubetes fossem um bloco. Tá? Mas o que diz se ele é unidade experimental é se você casualiza, aleatoriza individualmente por tubete. Se sim, o tubete é unidade experimental. E o grupo de tubetes mantidos juntos é um bloco, tá ok? É como se fosse isso aqui, ó. Os seus tubetes fariam o papel das galinhas aqui. Serão mantidos juntos, igual essas galinhas poderiam ser mantidas na mesma gaiola lá, os seus tubetes vão ser mantidos juntos lá no seu laboratório, na sua bancada. Mas você individualizou o tratamento, cada um delas recebe um separadinho. Mas sem prejuízo da questão, né, que vamos supor que você tenha 5 tratamentos. Você não vai deixar os 10 tubetes dos primeiro tratamento juntos, depois os 10 do segundo, 10 do terceiro, 10 do quarto, se você pode ter uma variação ali dentro da casa de vegetação que causa um confundimento. Um está mais perto da claridade, outro está menos, né? Então, tem que cuidar com isso, né? O Valmes, uma pergunta, eu não sei se você vai atacar isso no seu exemplo, né, que é uma pergunta importante, porque esse negócio de pseudo-replicação ou réplica, isso remete um pouco também às coisas que o Peter falou, né? Mas esse negócio de pseudo-replicação ou réplica é muito comum na prática e muitas vezes ele é usado como se fosse uma repetição. Então, a pergunta da Camila é qual que é a implicação de você tratar uma pseudo-replicação como uma repetição? A implicação é que a variabilidade entre pseudo-repetições é sempre menor do que entre repetições verdadeiras. Então, isso fornece resultados super otimistas, né? Otimistas. Porque a variabilidade é muito menor. Porque essa variabilidade não é a variabilidade da aplicação do tratamento, né? É variabilidade entre amostras de uma mesma unidade experimental. Então, por exemplo, se pegar eu e o Paulo Justiniano aqui para fazer um experimento de nutrição, eu e ele, a gente come, ele toma um tipo de café, eu tomo outro tipo de café, e no final eu tiro uma amostra de sangue para ver a concentração da substância e tira várias amostras de sangue, né? A variabilidade apresentada entre as minhas amostras de sangue ela é bem pequena, porque são todas vindas de mim. Do Paulo também é bem pequena. O que pode fazer com que pode levar à conclusão de que existe diferença entre o que foi aplicado nele e o que foi aplicado a mim, porque a variabilidade entre eu e ele é muito pequena. O correto seria ter várias pessoas, e a variabilidade de pessoa para pessoa é muito maior, então talvez você não fosse ter essa conclusão se você pegasse várias pessoas, porque a variabilidade de pessoa para pessoa, que é a variabilidade correta, que você tem que utilizar para medir se existe efeito, é muito maior do que a variabilidade de amostras dentro de uma mesma unidade. Então a implicação é essa. E isso é muito comum na área aplicada, porque às vezes você não tem condições de ter várias unidades experimentais de um mesmo tratamento. É o caso quando você estuda, por exemplo, tipos de uso do solo. Você vai ter lá pastagem, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Você tem pastagem, você tem agricultura, você tem floresta, e você tem pastagem, agricultura e floresta. Todos assim, dentro de todos fazendo fronteira um com o outro, tá? Que é uma pastagem, do lado dela tem um plantio de soja e do lado tem uma floresta. E aí você quer comparar o solo, aí você vai lá e tira várias amostras de solo aqui dentro. Isso aqui é pseudo-repetição. Por quê? Porque você está pegando o mesmo indivíduo. O que vai fazer com que você tenha, muitas vezes, conclusão de que existe diferença do solo daqui para cá e daqui para cá. O que seria o ideal? O que seria a repetição verdadeira? Você tem isso aqui no município de Curitiba, depois você tem um outro lugar em Araucária com essa mesma configuração, os 3 presentes, um outro lugar em Pinhais, um outro lugar...
mas às vezes isso é caro, isso gera distância, isso gera deslocamento, às vezes não existe porque é algo muito novo, vamos supor lá, técnicas de cultivo de uva, às vezes é só um produtor rural que faz o cultivo da uva naquele jeito, então acaba usando pseudo-repetição. Mas a verdade é que você precisa entender que a variabilidade entre esses 3 valores vai ser muito menor do que a variabilidade que você iria obter entre, talvez, esses 3 valores aqui, que são de lugares diferentes. Vamos, nós não vimos o seu desenho, porque eu acho que você está compartilhando só a apresentação, desculpa. Puxa merda. Não ficou. Mas assim, essa questão está gerando muita dúvida. Agora dá para ver o desenho aqui, ó. Pastagem, pastagem de agricultura e ideal que você tivesse em outros locais, tá? Me desculpem, eu não estava. Mas voltando aqui. Essa questão está gerando muita dúvida. Então, você me corrige aqui se eu falar alguma bobagem, né? Mas vamos reforçar os conceitos, né? Você tem a unidade experimental. Se você faz várias medidas na mesma unidade experimental, então você me dá café e faz várias medidas das minhas amostras de sangue, então você tem replicatas ou pseudo-repetições. Exatamente. Né? E nós vamos de volta a temas que vão se repetindo nos vários tópicos das várias aulas. Nós estamos decompondo variabilidade, da mesma maneira que foi dito lá em Longitudinais. Existe a variabilidade das amostras de sangue do Paulo Justiniano, das amostras de sangue do Valmes, entre elas, e existe a entre indivíduos. O que a análise tenta fazer é separar essas variabilidades e não usar uma como se fosse a outra, se possível. Tecnicamente, o que a gente faz ao usar uma pseudo-repetição como uma repetição genuína, Camila, voltando à sua pergunta, é atribuir para a variabilidade entre os indivíduos o que eu vejo dentro dos indivíduos. Se acontecer delas serem iguais, tudo bem, senão eu vou ter um problema. E aí, tanto uma quanto a outra pode ser maior ou menor, né? Tipicamente, as entre os indivíduos são maiores e a dentro do mesmo indivíduo são menores. E isso causa problemas. O Jean deu um exemplo bem legal, né? Você pega um pedaço de salame e corta em 3 pedaços e avalia os 3 pedaços. Isso é diferente de você pegar amostras de 3 salames diferentes. Né? Exatamente. No primeiro caso, você tem replicatas, obrigado, Jean. No primeiro caso, você tem replicatas, triplicatas no caso, no outro você tem, de fato, repetição, né? de uma unidade experimental para outra, que seria o salame. Agora, a Ana antecipa uma questão, Valmes, que é uma questão do N, o tamanho amostral, né? E ela está falando, tá, vamos supor que num experimento simples eu tenho N, sei lá, para um experimento com um fator com 5 níveis. E aí eu vou fazer 5 repetições. Se eu começo a ter muitos fatores, isso vai crescer, né? O tamanho do experimento vai crescer. E, de novo, vale o que o Pedrão falou lá em amostragem, vale o que o Peter falou hoje, vai ser... A primeira pergunta é qual que é o tamanho do seu orçamento. Talvez antes de qual que é o tamanho ideal da amostra estatística, mas vai crescer, porque você precisa de repetições para os tratamentos, para as combinações deles. Agora, existem esquemas experimentais que podem buscar diminuir esse experimento ou tirar as respostas importantes com um experimento que não necessariamente tenha todas as combinações. Então, o Valmes não vai elaborar isso hoje, né? Mas fatoriais fracionários e outros delineamentos eu vou dar uma ideia. É ótimo. Então, tentam atacar um pouco esse problema que é importante. Valmes, é isso? Acho que a gente pode seguir. É isso aí. Só para, sem querer complicar, porque, mas voltando no exemplo aí das amostras de sangue, para o efeito do café, para o efeito da bebida, que o Paulo tomou uma e eu tomei outra, a unidade experimental é o indivíduo. Eu sou uma e o Paulo é outra. Mas se você estiver vendo o comportamento da substância ao longo do tempo, aí cada amostra de sangue minha é uma unidade experimental para o fator tempo. Porque de uma amostra de sangue minha para outra mudou o tempo. Então, para o fator tempo, a amostra de sangue é a unidade experimental. E aí eu já estou trazendo um conceito que é, em alguns experimentos, você pode ter unidades experimentais de tamanhos diferentes. Porque você vai ter fatores aleatorizados a diferentes unidades experimentais. Então, eu já vou falar disso, não saia daí, né? Já estou chegando lá para falar desse tipo de coisa, e que o Paulo também já puxou o gancho sobre combinações de fatores. Falando da parte de fatores, os fatores são as fontes de variação conhecidas no experimento, elas podem ser experimentais, aquilo que o pesquisador quer investigar,
que ele deseja investigar as propriedades, determinar como é o efeito, e existem os fatores estruturais, que são os blocos, tá? No caso do exemplo das galinhas ali, ó, seria fator experimental a ração que você dá ou a dose de medicamento seria o fator experimental. Esses grupos aqui, com esses 8 grupos de galinhas aqui, que são semelhantes entre si, é um outro fator. É o grupo da galinha. Mas esse fator, ele é estrutural, ele faz parte do experimento só para que você elimine essa variabilidade, decomponha a variação em devido ao tratamento, devido ao grupo das galinhas e tal, mas você não está exatamente interessado no porquê que existe essa diferença entre os grupos. Não é objeto da sua pesquisa. Você está simplesmente acomodando uma variação que existe. Então, essa é a diferença entre os fatores experimentais e estruturais. Já falei em slides anteriores que os fatores podem ser quantitativos ou qualitativos, e que, se a gente for estudar 2 ou mais fatores, existem formas da gente combinar esses fatores. Tá? Por exemplo, com 2 ou mais fatores, com relação à combinação de fatores, você pode estar estudando um fator só, que é tipo de ração. Ração com mais proteína, com menos proteína. Tá? Mas você pode estar estudando 2 ou mais fatores. O tipo da ração e um aditivo que você coloca. Tá? 2 ou mais fatores. Você pode estar utilizando a cultivar que você planta e a adubação que você aplica para essa cultivar. Então, 2 fatores, a cultivar e a dose. Né? Você pode ter, então, 2 ou mais fatores. Esses fatores eles podem ser combinados de forma cruzada. Todos os níveis de um fator aparecem combinados com todos os níveis do outro, ou seja, eu tenho 2 cultivares e 3 doses. Estão presentes no experimento todas as combinações possíveis, todas as 6. Você pode ter uma fração de todas as combinações possíveis, porque quando você está estudando muitos fatores, colocar no experimento todas as combinações exige um número de unidades experimentais muito grande. E aí o seu financeiro não consegue. Você tem problemas de orçamento, né? Como o Paulo comentou ali do Digo. Então, às vezes, você pode, sem muito prejuízo, isso tem que ser devidamente planejado, tá? Não é completamente ao acaso. Sem muito prejuízo, você pode estudar uma fração de todas as combinações. E essa fração é escolhida minuciosamente para que preserve propriedades boas. Então, você não iria estudar todos, mas iria estudar algumas frações das possíveis. E você pode ter um fatorial incompleto, porque falta uma combinação, porque ela não existe, do ponto de vista natural, ela não ocorre, ou às vezes no seu experimento, acidentalmente, ela foi perdida, perdeu a parcela, sei lá. E você pode ter situações em que você tem uma situação de completamente cruzado, mas você tem experimentos adicionais, que é o caso das testemunhas. Você pode estar estudando aqui 2 cultivares em 2 doses, mas aí você tem uma cultivar padrão que é plantada numa dose que se sabe que é a melhor dose para ela. Ou seja, o padrão ouro é esse ponto a mais aqui. E você quer ver qual dessas novas situações é melhor do que o padrão ouro. Né? E você pode ter situações aninhadas de fator. Você tem um fator A e dentro do fator A você tem os níveis do fator B. Vai ficar mais claro agora. Ó. Isso aqui é um exemplo de fatorial completamente cruzado. Eu quero verificar qual é o melhor jeito de tirar a mancha das camisas. Tá? Eu bolei 8 situações. 2 tipos de sabão em pó, 2 quantidades de sabão em pó e 2 tempos de permanência na máquina, né? E aí todas as 8 combinações estão presentes, que são essas aqui, ó. E aí eu tenho uma máquina de lavar lá, ou se não for uma máquina, a mesma máquina, mas utilizada 8 vezes seguidas, coloco roupas manchadas lá dentro, talvez, como está o desenho aqui, 3 camisas manchadas dentro dessa máquina, executo o experimento, e vejo o resultado que deu no final. Isso tem que ser de forma aleatória. Se você tiver uma máquina só, tem que ser de forma aleatória, porque a máquina desgasta, alguma coisa acontece. Lógico, desgaste em 8 usos consecutivos é imperceptível, mas, enfim. Pode ser que a qualidade da água muda, a temperatura da água muda, isso influencia. E aqui volta aquela questão, ó. As diferentes camisas, elas são pseudo-repetições. Okay? Se eu errei na hora de dosar o sabão, ou se passaram 5 minutos a mais do tempo, influenciou as 3 camisas. Então, elas não são independentes nas condições que elas passaram. Tá? Então, isso aqui é um experimento fatorial completamente cruzado. São 3 fatores, tipo do sabão, quantidade de sabão e tempo de lavagem, que dão ao todo 8 possibilidades, e eu tenho uma unidade experimental para cada. Tá ok? Uma unidade experimental para cada. Poderia ter mais.
Seriam outras máquinas de lavar, outros que estariam aqui do lado. E um experimento aninhado é esse aqui, ó. Um exemplo cruzado. Eu quero fazer um marketing direcionado anunciando promoção de produtos. E eu vou fazer, os clientes vão receber por e-mail uma de 9 possibilidades, que vão estar anunciando assim, ó, na compra de R$200, desconto de 5%, na compra de R$125, acima de R$125, desconto de 10%, ou seja, são essas 9 possibilidades que vêm da quantidade comprada e o desconto que é dado em cima. E você vai verificar quantas pessoas que clicaram no link para ir para a página ver os produtos, né? Então, você quer ver a estratégia de venda que mais converte em compras. Outra possibilidade seria isso aqui. Você tem um fatorial que é a estratégia de desconto e a quantidade de desconto. Ó. Se o desconto for no total, você pode ter esses 5 níveis. Se o desconto for só quando ultrapassar R$100 em compras, você pode ter outros percentuais de desconto. Ou você pode fazer um desconto que é assim, o cara ganha um desconto no item mais barato, ou no item mais caro, sei lá, né? Então, sei lá, ou ganha, por exemplo, faz uma compra e ganha o item mais barato da coleção. Acima de 5 produtos, o mais barato você ganha, né? Então, isso aqui é um aninhado, ó. Veja que não é completamente cruzado. Existe uma escala para o fator B diferente dentro dos níveis do fator A, tá bom? E aí nós vamos falar de delineamentos experimentais. Delineamentos experimentais consideram aquelas questões colocadas anteriormente aqui, ó. O processo de aleatorização, repetição e controle local, todos eles dão sustentação porque é o delineamento experimental, tá? Delineamento experimental, então, são os processos, as coisas relacionadas ao processo de aleatorização dos tratamentos das unidades experimentais. Ou seja, isso está ligado às restrições impostas à casualização, que é o que acontece quando você bloca. Ao invés de você distribuir livremente os tratamentos em todas as unidades experimentais, você cria grupos e distribui dentro dos grupos. Ou seja, você criou uma restrição. Você vai fazer por etapa, né? Dentro de cada grupo, uma aleatorização independente. E você pode ter etapas hierárquicas de casualização, que é quando você tem unidades experimentais de tamanho diferente, tá? Aqui ao lado nós temos fotos de experimentos que eu tirei ali no setor de agrárias. Um experimento em casa de vegetação com hidroponia aqui, tá? Não dá para ver, mas está anotadinho o que é o tratamento aqui no rótulo que estão nas caixinhas de sorvete. Parecem ser embalagens de sorvete. Aqui as unidades, então aqui a unidade experimental é uma embalagem dessa com uma plantinha cultivada. Aqui a unidade experimental é uma fruta dessa e cada fruta recebeu um tratamento diferente, que é verificar o aparecimento da doença aqui nessas frutas de maçã. E aqui a unidade experimental são essas plaquinhas de Petri, onde dentro da plaquinha você tem um micro-organismo crescendo ali, um fungo, e quer verificar o tempo e a temperatura, a luminosidade, que são ótimas para o crescimento desse fungo aqui, né? Um experimento de otimização, quer saber quais as condições de luminosidade e temperatura fornecem um crescimento mais rápido. Aqui, quais as condições que melhor controlam a doença, como que essa doença se desenvolve, e aqui qual que é a melhor maneira de cultivar essas plantas usando hidroponia, tá bom? Então, delineamentos quanto à blocagem. A maioria dos nomes dos delineamentos é um nome proveniente do processo do tipo de blocagem que se faz. Então, nós temos o inteiramente casualizado, que é quando você não enxerga nenhuma diferença nas unidades experimentais ou nas condições de condução do experimento, e você, então, por isso, casualiza livremente, sem restrição alguma. A que eu já mostrei para vocês é o delineamento de blocos completos casualizados, que é o caso das galinhas ali, tá? Por que blocos completos casualizados? Porque os blocos têm 5 galinhas, uma galinha para cada tratamento, então ele é completo, porque um bloco tem todos os tratamentos. Nós também temos delineamentos de blocos incompletos balanceados, que é quando você tem um número de tratamentos que não cabem dentro do bloco. O número de tratamentos é muito grande, como, por exemplo, em experimentos de avaliação de cultivares, às vezes você tem 50, 70, 300 cultivares para colocar no campo, e um bloco não consegue acomodar todas as parcelas, ele ficaria gigante, ele ficaria enorme, não dá, né?
Ou, por exemplo, os seus tratamentos são questões que você formulou para uma prova, né? Eu quero ver quais são as melhores questões para avaliar o conhecimento dos alunos em estatística. E eu tenho lá 20 questões. Só que se eu colocar uma prova para um aluno fazer com as 20 questões, ele vai demorar muito, vai ficar cansado, não vai ser bom. Então eu vou fazer com que os alunos recebam grupos de 4 questões. 4 em 4. São 20 questões, 20 tratamentos. O aluno é um bloco e um aluno recebe 4 questões. Só que você tem que fazer com que essas questões mudem de aluno para aluno. Não pode ser sempre os mesmos grupos de 4. Né? Você tem que fazer um esquema de permutação ali para que todas as questões saiam com todas as questões juntas, pelo menos uma vez e tal, para que você desfrute de boas propriedades. Tá? Então esses delineamentos são os blocos incompletos balanceados. Isso também é muito utilizado em análise sensorial de alimentos. Você tem 12 vinhos, 15 cafés, e você não pode fazer com que o provador lá, o avaliador, prove todos, porque do terceiro em diante ele já perdeu o olfato, o paladar, enfim, a capacidade sensorial dele perdeu porque ele já provou demais, já usou demais. Então você tem que fazer com que o cara prove 2, prove 3. Depois de um tempo, depois de um dia de descanso, ele volta e prova mais. Então você tem que fazer assim, né? Delineamento quadrado latino é esse que está ilustrado nessa figura. Então é um experimento onde você quer ver, por exemplo, a recuperação das pastagens. Tá? Aqui a gente tem 5 pastagens diferentes. E você vai colocar 5 vacas diferentes para pastar e vai ficar trocando essas vacas de lugar ao longo do tempo. Então aqui na linha você está blocando o efeito da vaca. Toda vaca vai pastar em todo pasto, né, com toda a grama. Em um determinado momento, toda a grama vai estar sendo pastada por alguma vaca e todas as combinações possíveis estão presentes. Veja que a mesma pastagem não se repete na linha e também não se repete na coluna. Tá? Então você está blocando simultaneamente 2 variáveis ao mesmo tempo. Blocando o efeito da vaca nas linhas, blocando o efeito do tempo nas colunas. Porque a temperatura pode aumentar, pode chover, a pastagem pode recuperar mais ou recuperar menos. E dessa forma, assim, você consegue separar o que é o efeito da vaca, uma vaca comer mais ou comer menos, o que é o efeito do tempo, né, dos períodos de pastejo, e o que é o efeito da própria grama, do próprio pasto. Tá? Existem muitos outros delineamentos, isso é um seminário à parte, isso é uma aula à parte, só de delineamento. Tá? Então, isso é quanto à blocagem. E quanto ao tamanho de parcela? Como já foi falado aí várias vezes, com perguntas relacionadas à repetição e pseudo-repetição, muitas vezes você tem parcelas de tamanho diferente. É o caso, por exemplo, quando você tem tratamentos que são difíceis de casualizar. É o caso do espaçamento de cultivo. Tá? Você regula uma plantadeira lá para ter espaçamento entre linhas de 50 centímetros e espaçamento entre linhas de 70. E se você regular para 70 e ficar pulando daqui para cá e daqui para cá, você vai pisotear toda a área experimental e isso vai influenciar a resposta que você vai observar, não é legal. Então o que se faz? Regula a plantadeira e planta essa coluna inteira aqui com um espaçamento e essa outra coluna inteira com outro espaçamento. Ou seja, esse lado direito aqui todinho é do nível 70 de espaçamento e esse lado esquerdo todinho é do nível 50 de espaçamento. A unidade experimental, então, para o espaçamento é esta grande, em marrom aqui. Então, você casualizou o espaçamento para o lado direito ou para o lado esquerdo. Jogou uma moeda. Se for cara, cai do lado esquerdo. Se for coroa, cai do lado direito. Aí houve uma segunda etapa de casualização, que é para decidir que cultivar você vai plantar em cada parcela aqui, ó, em cada parcela quadrada. Então, a unidade experimental para o fator cultivar são esses aqui na tonalidade mais clara. Você tem 2 tamanhos de unidade experimental. Você teve 2 etapas de casualização. Uma que casualizou aqui, o espaçamento, nesta fileira, de dimensão bem maior, e outro que casualizou um segundo fator dentro de fatias da parcela do primeiro, ou seja, a unidade experimental foi dividida, por isso que se chama delineamento de parcelas subdivididas, tá bom? É um experimento de 2 fatores simultaneamente, só que a unidade experimental para cada fator muda de tamanho, tá? E aí nós entramos na parte final, que é a parte de análise estatística, que eu só vou dar uma ideia, por questão do tempo, vamos poder entrar aqui em profundidade, mas a análise estatística do experimento
é quando a gente já observou a variável resposta. Aqui, ó. Nós já observamos tudo, agora nós vamos fazer a análise do experimento. Já estamos aqui no final. O delineamento experimental foi feito, instalado, fatores foram aplicados, unidades experimentais, casualização, repetição, blocagem, tudo. Agora nós observamos a variável resposta, temos as hipóteses que nos levaram a instalar o experimento e as suposições que nós fazemos. Juntando tudo isso, nós temos que especificar o modelo estatístico, tá? E esse modelo ele considera, portanto, o delineamento experimental, as propriedades da variável resposta, que é se ela é discreta, se ela é contínua, que distribuição que se associa, etc. As suposições que você faz de independência, de erros correlacionados e uma série de coisas. E as hipóteses. Eu quero verificar a diferença entre tratamentos, eu quero ajustar uma curva, porque eu sei que o negócio cresce. O aumento da dose de adubo deve aumentar a produtividade, então eu vou ajustar uma curva que caracteriza isso e tal, né? Dentro disso existem várias coisas que você pode fazer. Isso aqui já é experimento finalizou, agora é só análise de dados. Daqui para frente é só bunda no computador, né? Só sentar é só análise estatística. Aí, para isso, você tem que pensar em uma série de coisas que ao longo do curso foi dado embasamento suficiente para vocês reconhecerem que existem diferentes distribuições que você pode associar uma resposta. Ela pode ser normal, binomial, Poisson, né? Você pode modelar diferentes quantidades dessa variável resposta. Geralmente a gente faz a média, verificar se existe efeito na média, né? Se a média dos tratamentos difere em relação à altura da planta, em relação à produtividade, mas você poderia pensar em outra coisa que não seja a média. Você pode talvez aplicar um tratamento que reduza a variabilidade do que você observa, tá? Você pode utilizar diferentes funções para representar o efeito dos fatores e acomodar variáveis métricas e categóricas, termos estruturais e termos experimentais do seu modelo, tá? Então aqui estão alguns exemplos, ó. Modelo de regressão linear simples ilustrado é isso aqui. Existe uma reta e essa reta estabelece a média da sua variável resposta, o valor médio, mas o que você observa tem um erro associado que tem determinada variância e você assume que tem distribuição normal. Então é isso aqui, ó, regressão linear simples. O Paulo já falou de regressão e eu sei que ele usou essas figuras porque ele me pediu, então isso aqui é repetido, né? Mas você pode ter outros tipos de regressão, como a regressão beta, cuja resposta é uma resposta limitada no intervalo 0 a 1, tá? E aí ela pode apresentar assimetria e tal. Você pode ter uma variável de contagem, como é o caso aqui, que geralmente a gente utiliza uma distribuição de Poisson para modelar situações assim. Você pode ter uma resposta do tipo binomial, que é o número de sucessos em um número fixo de tentativas, que é, por exemplo, o que se faz em estudos de dose e resposta. Um número de insetos é submetido a uma mesma dose lá e você vê quantos sobrevivem, né? Então, um estudo de dose e resposta. E então isso aqui eu estou mudando a variável resposta, né? Normal para distribuição beta, para distribuição Poisson, para distribuição binomial. Existe um outro componente que é em relação ao que você faz em termos do lado direito, né? O que você faz com relação às variáveis preditoras? Bem, se a variável preditora ou se o seu fator for qualitativo, é qualidade. Então você não tem muito como botar estrutura. Cada nível do fator vai ter uma média, se você tiver interessado em modelar a média. Vai ter uma média, né? Então, você ajusta um modelo que estabelece uma média para cada nível do fator. Mas se o seu fator for contínuo, pode ser mais interessante você especificar uma função no domínio desse fator. E essa função pode ser de diversos tipos. Aqui está a regressão linear simples, mas pode ser uma regressão não linear, pode ser uma regressão polinomial, pode ser uma regressão semiparamétrica. Nós temos diversos tipos, tá? Eu tenho muito conhecimento pelo fato de ter feito no meu doutorado, dissertação e tese em regressão não linear, então eu sempre utilizo. Então aqui estão dois exemplos de regressão não linear. O modelo linear platô, muito utilizado em problemas de produtividade em função da adubação, tá? Porque aí você imagina que a espécie responde à adubação até certo ponto, mas daí de um ponto em diante não há mais resposta, ok? Meio que saturou. A produtividade depende de outros fatores. Não adianta aumentar mais a adubação que não se tem mais resposta. Ou uma curva de decaimento, por exemplo. Isso aqui mostra o decaimento do tanino em frutos de caqui após a colheita. Depois que o tanino é o que dá aquele sabor adstringente, né? Que a banana também tem. Depois que você colhe, o fruto começa a madurar, o tanino vai sendo degradado
e desaparece, né? Ou fica em uma concentração não perceptível mais. Então, você pode fazer um experimento com frutos de diferentes tempos após a colheita e tal, e determinar essa curva aqui de decaimento da concentração de tanino. Tá? E existe mais um aspecto interessante em relação ao efeito, que é se o seu fator é de efeito fixo ou se o seu fator é de efeito aleatório. Quanto que o fator é de efeito fixo? Quando os níveis, isso aqui é o caso de fatores qualitativos, tá? Quando os níveis são escolhidos de uma lista. O pesquisador quer estudar esse. Ou seja, eu quero verificar o efeito dos amaciantes de roupa ou o efeito do efeito do sabão em pó para tirar mancha. Existem várias marcas no mercado, várias. Mas o pesquisador quer estudar essas 5 aqui. E ele deliberadamente escolheu essas 5 dessa lista. Você está interessado, então, nas propriedades de cada um desses sabões, né, de cada tratamento. Essa inferência só vale para os tratamentos presentes no seu experimento, não dá para inferir sobre outros, ou sobre propriedades dessa lista de onde esses 5 vieram, porque esses 5 não vieram aleatoriamente da lista, vieram deliberadamente pela escolha dele, então não dá para extrapolar para outros sabões, senão aqueles do próprio experimento. O efeito do sabão é um parâmetro que você está interessado em estimar e verificar, muitas vezes se difere de um para o outro. Tá? Então esse é o caso dos sabões que eu comentei, dos métodos de cultivo, dos procedimentos cirúrgicos, dos tipos de equipamento que você usa para fazer as coisas, das cultivares de soja. Quanto que o efeito aleatório? Quando os níveis são extraídos de uma população. Você não escolheu, você simplesmente extraiu, amostrou eles dessa população. Tá? Se por outro lado, ao invés de a gente ter escolhido 5 sabões aqui, deliberadamente, a gente tivesse uma listagem de todos os sabões e extraísse 5 ao acaso desses sabões, aí a gente poderia considerar que o efeito do sabão é aleatório. Tá? Não utilizamos nenhuma preferência nossa para selecionar os 5. Foi uma amostragem aleatória. Com isso, nós não queremos inferir individualmente cada sabão, nós queremos saber as propriedades da população desses tratamentos, desses sabões. Em média, os sabões em pó comercializados no Brasil tiram manchas? Nós queremos concluir para todos os sabões, não para um grupo específico. Tá? E aqui nós temos que o efeito de cada um deles é uma variável aleatória e não um parâmetro, né? Porque a gente pode imaginar que existe um sabão que é muito bom para tirar mancha, mas existe um sabão que é muito ruim e a capacidade deles em tirar mancha é representada talvez por essa curva aqui. A maioria deles tem comportamentos médios aqui, mas existem uns excelentes, existem uns medíocres. Porque você quer saber se, em média, os sabões são bons. Então, você quer concluir não individualmente para os sabões amostrados, mas sim para a população, da onde eles vieram. Tá? Esse é o caso de locais de cultivo, de centros médicos, quando você tem que utilizar todos os termos de blocagem geralmente são de efeitos aleatórios. Tá? Local de cultivo, você plantou os cultivares em vários locais. Você não quer saber por que aquele local é melhor que o outro local. Simplesmente teve que plantar e acomodar para saber se existe diferença entre locais. Ou lote de fabricação de peças, porque muda de um lote para o outro. As máquinas foram reguladas de outro jeito, possivelmente. A matéria-prima mudou e tal. Mas de um lote para o outro vai haver uma flutuação. A hora tem lote que é melhor, apresenta mais qualidade. A hora tem lote que tem menos qualidade em função da flutuação normal do processo de fabricação. Tá? Bem, aqui há 4 minutos para encerrar às 18 horas, nós entraríamos aqui na parte de estudos de caso. Tá? Infelizmente não vai ser possível de ser feito. Mas nos slides que estão disponíveis no Moodle, vocês podem acessar os exemplos que eu iria percorrer com vocês. Não todos eu iria fazer, obviamente, porque são muitos aqui, mas eu iria escolher alguns para falar com vocês. Então, sintam-se livres para fazerem isso por conta própria, entrarem em contato em caso de dúvidas. Mas o que eu quero que vocês observem nesses exemplos é a maioria deles tem uma parte de análise exploratória dos dados, para verificar se não existem problemas de digitação, inconsistência, enfim, uma inspeção da qualidade dos dados experimentais. Geralmente, dados experimentais têm boas qualidades, dificilmente eles vêm corrompidos, com problemas, porque o dado experimental tem uma série de providências que você toma para ter valores de qualidade, né? Tem a parte de especificação e ajuste de modelo, que leva em consideração o que foi visto na análise exploratória e propriedade dos dados. Tem sempre verificação dos pressupostos. E dependendo do tipo de experimento, do fator em questão e tal, pode ser feito um estudo usando testes de comparação múltipla, usando regressão,
e eu gosto sempre de apresentar os resultados de forma gráfica. Então, na maioria desses exemplos, você vai poder perceber esse tipo de coisa, tá? Então, peço desculpas por não ser possível a gente ver esses exemplos, porque já estamos chegando no final, mas sintam-se livres para fazer isso, e se houver oportunidade no futuro, em uma aula à frente, que sobrar um pouquinho de tempo, eu posso talvez fazer isso no final, tá? Então era isso, considerações finais, uma rápida revisão, né? Nós falamos dos conceitos principais de delineamentos experimentais, fator, tratamento, unidade experimental, unidade observacional, casualização, aleatorização, blocagem, essas coisas que fazem parte de delineamento experimental. Falamos rapidamente de variáveis resposta, que a importância de reconhecer a variável resposta, ela acontece quando você vai formular um modelo estatístico. Não entramos em detalhes em hipóteses específicas ou suposições, isso seria falado muito mais na análise ali, porque é uma questão mais vista na análise, então nos exemplos eu iria comentar sobre isso aqui, fica para uma ocasião futura, tá? Então isso que a gente viu na aula de hoje. Algumas frases interessantes sobre experimento, né? Consultar um estatístico depois que o experimento foi terminado, muitas vezes é só para o estatístico dar o laudo de morte. Isso acontece, a gente muitas vezes recebe pessoas que nos procuram ali no departamento para socorrer experimentos que às vezes não têm salvação, porque foram delineados de uma forma não apropriada, né? E se o seu experimento precisa de estatística, você deve fazer um experimento melhor. Essa frase aqui é para dizer o seguinte, que experimentos bem planejados, eles são extremamente fáceis de analisar. Experimentos que forem bem planejados, a análise é bastante tranquila de ser feita, tá? E aí você não precisaria, obviamente, que recorrer a um estatístico. Então, as duas lições aqui com essas frases não procure um estatístico apenas no final, quando os problemas surgirem, que pode ser que não seja remediado mais, não haja mais solução, e dedique-se para fazer um experimento bem planejado, porque se ele for bem planejado, as fases subsequentes, né, a análise estatística, é uma análise fácil de ser conduzida, tá bom? Com isso, eu encerro, verifico se o Paulo não tem mais perguntas. Paulo? Oi, Valmes. Eu acho que até pelo adiantado da hora, e a gente foi conseguindo resolver algumas coisas ali no chat, tem algumas pendentes que eu mesmo vou responder ali, tá? Eu quero só dizer para o pessoal que está acompanhando que vocês viram mais uma ponta do iceberg, né? Esse curso se tornou agora, nessa fase final, uma navegação por águas cheias de ponta de iceberg, porque é lógico que cada um desses temas tem desdobramentos, tem aprofundamentos, tem questões específicas, né? E dentro da proposta que desde o início nós fizemos para esse curso, a nossa ideia era propor um ferramental básico de estatística com os conceitos fundamentais e visitar diferentes áreas de aplicação, tentando contemplar diferentes possíveis métodos que diferentes pessoas nas suas áreas de especialidade vão poder fazer uso, né? Então, existem temas diferentes para diferentes interesses, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer ao professor Valmes, mas antes eu quero dizer o seguinte, a estatística experimental no mundo e no Brasil é uma área de muita tradição. A parte de estatística experimental, desde a origem dos textos e experimentos conduzidos em estações experimentais na Europa, sempre teve grande impacto no desenvolvimento da estatística. No Brasil, ela sempre foi muito forte, devido aos grupos que existem de estatística experimental em diferentes partes do país. E nós tivemos um enorme avanço de acessibilidade a métodos e técnicas a partir dos softwares livres que foram sendo criados, onde a barreira tecnológica, o acesso ao software deixou de ser um limitante para que as pessoas pudessem fazer análises de qualidade com boas ferramentas de software. Nesse universo de software livre, o software R tem, de fato, um grande destaque. A UFPR foi a casa do primeiro mirror do R e se juntou uma iniciativa pregressa para coordenar a lista de discussão do R em português no Brasil. E nessa lista de discussão, os temas de estatística experimental sempre foram muito abordados e o professor Valmes sempre foi o respondente com
dezenas, centenas, milhares de replies, questões, que realmente talvez seja difícil alguém com tanta autoridade, com tanta produção de temas, páginas, materiais abertos, desenvolvimentos, conjuntos de dados, como o professor Walmes fez, né? Sempre no espírito de ciência aberta, sempre no espírito de compartilhar informação e sempre com uma boa vontade enorme. Então, Walmes, essa é uma homenagem a você, a história que você construiu nessa área, né? E dizer que os materiais que o Walmes disponibiliza são muito utilizados, muito citados, estão na web. Não é o nosso papel aqui ficar falando de como fazer análise de experimentos. Isso são tecnicalidades importantes, mas não é o objetivo. Nosso objetivo aqui são os fundamentos, né? Então, nesse sentido, eu te faço uma homenagem, um agradecimento, Walmes, por essa substancial contribuição para o curso, exatamente no espírito que a gente pretendia. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Agradeço a todos e nos vemos na semana que vem. Obrigado, Walmes. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras, Paulo. Então, eu me despeço de vocês. Foram boas participações que eu fiz nessa disciplina. Muito gostoso estar com uma turma interessada, responder perguntas interessantes que vocês fazem ali no chat, tá? Eu vou atualizar os slides. Fica aqui o meu contato. Quem tiver dúvida e quiser recomendações, entre em contato, por favor. Meu muito obrigado mais uma vez. E tenha um ótimo final de dia, um ótimo final de semana.